Bom dia, quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham se divertido e descansado este final de semana, pois nós começaremos essa semana com muitas descobertas. Mas antes, não esqueçam de clicar lá no link da agenda e colocar a sua presença. É isso mesmo, a sua presença é muito importante. Antes, deixem os livros de português e aprender a ser separados, pois hoje nós teremos, muitas novidades. Então, para começarmos, nós iremos utilizar os livros, ou quer dizer, o livro de português nas páginas 24 a 31. Nós iremos dar continuidade sobre pronomes. Então, vamos lá? Vamos relembrar? Isso mesmo. Pronomes. Lembra que a tia falou sobre as pessoas gramaticais e os pronomes oblíquos? Isso mesmo. Nós vamos começar a revisando as pessoas gramaticais, as pessoas do discurso. Isso quando eu falo e ela escuta. Nós estamos utilizando o pronome. Vamos relembrar os pronomes retos? Então, pronomes retos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele, elas. São pessoas gramaticais do discurso. Primeira, segunda, terceira pessoa, que está no singular ou no plural. Lembram disso? Nós vamos para os pronomes oblíquos, que eles podem ser átomos ou tônicos. Então, nós temos me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nós, conosco, vós, convosco, se, si, consigo, os, as, lhes. Nós utilizamos para fazer o quê? A substituição. Isso mesmo, nós colocamos ele como um complemento verbal. Lembra lá do nosso exemplo? A professora levou as crianças. A professora levou-as. Levou quem? As crianças. Então, ele fez um complemento. Isso mesmo. Olha só. Mas antes, nós vamos fazer o quê? Ler a página 24, que nós temos o quê? Uma tirinha lá do Armandinho conversando com o pai. Isso mesmo, que ele pergunta, como foi a aula, filho? Armandinho responde, foi excelente, Vossa Excelência. Quando ele pega, ele fala que foi magnífico, Vossa Magnificência. Qual foi o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Olha que tantas palavras Armandinho utilizou, não foi isso? Foram várias palavras utilizadas. O que será que significa isso? Todas as palavras que Armandinho utilizou chama-se de pronomes de tratamento. Para que isso? São empregadas para referir ou dirigir. Isso mesmo, para dirigir as pessoas, como o cargo que elas exercem, uma posição social, ou para indicar o quê? Uma formalidade e respeito. Isso, quando nós vamos falar sobre o quê? Vossa Excelência. Por que nós utilizamos Vossa Excelência? Nós podemos utilizar eles para juiz ou o presidente. Lembra quando estão falando lá com o presidente? Vossa Excelência, o presidente. Isso, ele está utilizando um pronome de tratamento, exatamente. Mas os pronomes de tratamento, turma, eles possuem algumas siglas. Vamos saber quais são? Exemplo, você, ele vê, ele serve para o quê? Para você falar com os familiares ou com os amigos. Senhor ou senhora, SR, SRA. Para pessoas de modo geral, mas nós utilizamos para falar com o vovô, com a titia, com a mamãe, com o papai, não é isso? Isso mesmo. Vossa Senhoria, olha só, pode ser utilizado V.SA para falar com quem? Com pessoas de autoridades ou para uma carta de solicitação. Nós também utilizamos Vossa Excelência. Vossa Excelência, ela é utilizada, igual a tia falou, lembra? Para pessoas o quê? Que está num cargo bem maior. No caso, nosso presidente. Vossa Santidade, VS, para o Papa.
Vossa Majestade para reis, rainhas, imperadores, imperatriz, isso mesmo. Vossa Alteza, VA, para príncipes, para princesas, duques ou duquesas, isso mesmo. Nós utilizamos esses pronomes para referir-se a alguém. Então, se nós fôssemos falar com o rei, Vossa Majestade, com um príncipe, Vossa Alteza, nós iremos utilizar os pronomes de tratamento. Isso mesmo. Olha só, agora nós vamos falar sobre o dicionário. Lá na nossa página seguinte. Dicionário, o que significa o dicionário? Significa que nós temos várias maneiras de interpretações das palavras. As palavras ela têm vários significados. E alguns significados nós não conhecemos. Para isso que nós utilizamos o dicionário. Isso. Mas no dicionário, as palavras não são chamadas de palavras. São chamadas de verbete. Isso mesmo. Olha só, nós temos o exemplo da palavra imprudente. O que será imprudente? Vamos lá na letrinha aí e vamos procurar a palavra imprudente. Quando nós estamos no dicionário, o dicionário ele já nos mostra a palavra, já, olha só, separada, imprudente. Já grifado, a sílaba tônica, lembra que nós estudamos sobre a sílaba tônica? Isso mesmo, mas nós vamos descobrir se ela é paroxítona, proparoxítona ou oxítona. Quando ela está na penúltima, mais tônica, é paroxítona. E ele nos mostra também que é um adjetivo, isso mesmo. Então, o que significa imprudente? Que ou quem não é prudente, descuidado. Ah, tia, tem uma setinha aqui. Essa seta, ela significa o oposto, o antônimo, que é o quê? Uma pessoa cuidadosa, cautelosa, exatamente isso. Olha só, nós precisamos, sempre quando nós tivermos dúvidas, lembrar das palavras e procurar lá no dicionário. Tia, eu não sei o significado. Lá no dicionário nós iremos ver isso mesmo. Turma, falando sobre palavras paroxítonas, olha só, nós vamos relembrar acentuações de palavras paroxítonas. Lembra que nós falamos sobre ditongo, palavras que terminam com o is, não foi? Vírus, ou o S, desculpa, tênis e S. Olha só, hoje nós temos uma nova regra. Nós temos as regras que são palavras terminadas em ão, ãos, ans, uns, ei, eis. Vamos ao exemplo. Nós temos as palavras que terminam com ão. Olha só, órgão, órgão. Nós temos a palavra terminada, ou órgãos, né? Nós temos a palavra terminada com an, órfãs. Outra palavra, álbuns, ou álbum. Vamos lá, álbum. Outra palavra, ou álbuns, terminada com i, pônei, ou pôneis. Isso mesmo. Quais são palavras que são terminadas com L, N, R, X ou PS? PS, isso mesmo, mas nós vamos terminar com U, com L. Túnel, isso. Com N, abdômen, isso. Com R, nós temos, deixa eu tirar o papel aqui, que nós vamos utilizar ele daqui a pouco. Hambúrguer. Ou nós temos com X. Qual X que nós podemos utilizar? Tórax. Isso. E com PS, nós temos a palavra bíceps. Isso. São palavras que nós podemos observar que elas são o quê? Paroxítonas. Porque são a sílaba mais forte, a penúltima. Então, ó, órfã, álbum, pôneis, túnel, abdômen, hambúrguer, tórax e bíceps. Isso mesmo. Turma, a tia deixou o formulário, deixou a revisão e deixou também a atividade no caderno para fazer
as atividades para nós fazermos a nossa prova. Todas as atividades que estão lá no formulário e que estão no caderno contemplam esse conteúdo. Ah, tia, mas tem um conteúdo que nós não falamos. Lembra na página que tem após o dicionário, nós temos o laboratório de palavras. Laboratórios de palavras, nós temos uma carta de solicitação que está utilizando o pronome de tratamento. Vocês irão verificar se esse pronome está sendo utilizado de forma correta, porque ele está sendo destinado a um prefeito. E vocês vão colocar se está sendo certinho. Certo, turma? Turma, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo do Aprender a Ser, que está lá na nossa página 11 e 12, se a gente não se engana, que fala sobre agir. Isso mesmo. Mas antes da tia falar sobre agir, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós aprendemos. Nós aprendemos sobre o que era ser justo, o que era ser honesto. Lembra disso? Então, hoje nós vamos pensar e refletir um pouquinho sobre: nunca faça para os outros o que você não quer que faça para você. Isso é o que nós vamos fazer, agir. Mas tia, como assim, tia? Se eu não gosto que as pessoas façam aquela coisa para mim, por que eu vou fazer para os outros? Isso mesmo. E a tia pensando nessa semana, antes da gente começar a falar sobre tudo isso, a tia quer que vocês façam lá na atividade de vocês vão montar, nós vamos começar a agir e pensar: o que foi mais importante no meu dia? Vocês podem fazer numa cartolina, num papel. Vocês vão colocar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Vocês vão colocar o que foi mais importante para você nesse dia. Tia, o que tem a ver com tudo isso? Porque se nós agimos de uma forma boa, nós conseguimos deixar o nosso dia melhor. E alguma coisa foi importante naquele dia, se tornou muito especial. Então nós vamos começar a fazer isso. Mas olha só, na nossa atividade, o que nós vamos precisar fazer? Nós temos a atividade número 2, tá? Que vocês vão observar, tem a primeira coluna e a segunda coluna. São coisas que incomodam e coisas que incomodam os outros. Exemplo, coisas que me incomodam: quando o papai ou a mamãe se atrasa para buscar, né? No caso, quando a gente estava na escola, demoravam para nos buscar. Ou quando nós comemos algo que não queremos. Isso nos incomoda. Mas coisas que incomodam as pessoas. Exemplo, quando a mamãe chama vocês para uma refeição e vocês demoram para ir. Ou estão mascando chiclete, aquele barulho incomoda e vocês sabem que incomodam e continuam fazendo. Então, nossa regra é o quê? Não fazer para os outros o que nós não queremos que faça, né? Que faça para nós. E são coisas que incomodam. Isso mesmo. E na outra atividade, o que vocês vão fazer? Coisas que nós agimos por impulso. Sem pensar, sem perceber, nós agimos. Exemplo lá, vamos ao nosso exemplo do videogame. Estamos jogando videogame, a pessoa está falando com você e você não prestou atenção no que a pessoa falou. Como é que nós podemos agir? Lembra da palavrinha do perdão, de pedir desculpa? Isso mesmo. Nós vamos conversar com essa pessoa e nós vamos falar o quê? Olha, quando eu estiver jogando videogame, você fala que quer conversar comigo para eu desligar e prestar atenção no que você está falando. Isso serve exatamente quando você quer falar alguma coisa com o papai. Às vezes o papai está trabalhando e ele não tem aquele tempinho para falar com você. Mas o que você pode fazer? Faça um bilhetinho. Papai, quando terminar, eu preciso falar com o senhor. Para o papai saber que você precisa conversar com ele. A mamãe. Porque se nós começarmos a falar com eles, eles não vão prestar atenção e nós vamos ficar o quê? Muito chateados, muito tristes. Isso, né? Então, nós precisamos pensar, agir dessa forma. Outra coisa que nós vamos fazer. Lembra que a tia falou sobre o Haikai lá no comecinho? Que o Haikai era o quê? Uma
poesia japonesa, tradicional japonesa, que ela poderia ter 3 versos de 5, 7, 5 sílabas. Isso mesmo. Nós vamos falar um haikai, vamos escrever um haikai sobre amizade. Ah, tia, eu não consigo fazer. Eu não sei como faz. Primeiro, turma, um haikai você nunca vai fazer algo referindo a você. Não vai fazer ele no passado, tem que ser no presente. O haikai, ele coloca coisas o quê? Que foram especiais para a nossa vida. A tia deixou um exemplo para vocês, olha. Um haikai. A verdadeira amizade é para toda ou para toda a eternidade. Quem escreveu foi a Neuza. A tia pesquisou num site confiável e para mostrar para vocês. Ah, tia, mas precisa rimar? Não precisa rimar. Precisa ter 3 versos e coisas que o quê? Que marcam a sua vida, que fizeram especiais. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer dessa forma. Turma, e pensando em tudo isso, em todas essas emoções que nós estamos passando diariamente, num momento incerto da nossa vida, porque a tia não pode estar perto de vocês e vocês também não podem estar na escola, o que a tia estava pensando? Vocês vão fazer o cofrinho ou o potinho das emoções? A tia fez o potinho dela. Todo dia a tia coloca aqui como ela se sentiu naquele dia. Porque é muito importante nós falarmos sobre as nossas emoções. E isso quer dizer o quê? Que faz nós pensarmos melhor. Isso, para nós agirmos melhor. Então, a partir de hoje, vocês irão fazer o cofrinho das emoções ou o potinho das emoções e vão colocar aquilo que você mais gostou ou mais sentiu. Exemplo, hoje eu estou mais organizado. Então, você se sentiu bem? Show legal? Então, coloca lá. Quando for na nossa live de sexta-feira, a tia vai pedir para você falar pelo menos uma emoção do seu potinho. Nós vamos compartilhar com a nossa turma, certo? E não esqueçam de colocar lá o que foi mais importante no dia para você. Porque é muito especial que você escreva para que você melhore também as suas emoções, certo? Por isso que nós fazemos sempre o aprender a ser, aprender a pensar, né? Tudo isso faz nós refletirmos e compartilhar também serve para isso e é muito legal. Turma, espero que vocês tenham gostado da aula. Tia está morrendo de saudade de vocês e espero vocês na próxima aula. Beijo, até mais!